O Iluminismo, pensadores e características. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime, trevas. Lembrando aqui que o antigo regime era construído sob ideologias religiosas. Toda e qualquer ideia era construída sobre conceito, sob influência religiosa. Conceito este que estava completamente fora, completamente desalinhado do conhecimento científico. E pregava maior liberdade econômica e política. Isto com relação ao uso da razão. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Uma vez que a burguesia não queria o poder nas mãos da igreja, nem o político e econômico, interessava à burguesia um poder centralizado nas mãos dos reis, o que ia favorecer essa burguesia comercialmente, ia facilitar ainda mais o acesso da burguesia às riquezas. Então, lógico que a burguesia apoiaria os pensadores iluministas, para assim enfraquecer o poder da igreja. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, poder monárquico, poder da igreja, as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado, antropocentrismo, avanço da ciência e da razão e predomínio da burguesia e seus ideais. Bom, então, o iluminismo ele já criticava aqui o mercantilismo, porque, na verdade, o mercantilismo era uma das estruturas base do poder monárquico. O absolutismo monárquico, que era apoiado pelas igrejas, e a igreja, por sua vez, detinha o poder do conhecimento, da política. Todo este poder estava nas mãos da igreja, e onde sua ideologia era difundida através das verdades reveladas pela fé. Então, lógico que esses 3 fatores, mercantilismo, absolutismo e poder da igreja, constituíam uma sociedade que era completamente voltada para a fé, completamente dominada pelo poder da igreja, por ideologias teológicas, ideologias voltadas para a fé. Contradizendo isso, o iluminismo vai pregar a liberdade econômica, ou seja, menos intervenção do Estado, liberdade econômica para os comerciantes, para o povo, antropocentrismo, ou seja, tirando o eixo da fé, tirando o foco para a ideia de Deus como centro do universo e trazendo o homem para o centro do universo, o homem como objeto de centro do universo, defendendo o avanço da ciência e da razão, desatrelando o conhecimento do poder da igreja, predomínio da burguesia e seus ideais. Bom, este favorecimento da burguesia devido ao fato de assim poder enfraquecer o absolutismo, ou melhor dizendo, enfraquecendo assim o poder da igreja. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas.
Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com ideias de progresso iluminista. Isso foi uma tentativa, na verdade, de não perder o seu poder. O rei aceitava algumas ideias, alguns conceitos iluministas para se manter no cargo. Sendo assim, os reis que tomavam este posicionamento, denominados déspotas esclarecidos. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias neste período. Locke, considerado o pai do iluminismo, defende a razão, afirmando que nossa mente é como uma tábula rasa, lembrando aqui a questão da folha em branco, onde o homem nasce como uma folha em branco e esta folha será preenchida de acordo com a sua experiência, com a sua vivência humana galgada na experiência. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero, à inflexibilidade religiosa e prepotência dos poderosos. Então atacou aqui as principais forças da sociedade naquela época: o clero e as elites. Montesquieu defendeu a tripartição de poderes, ou seja, o fracionamento de poderes para que o poder não fosse absoluto e concentrado apenas nas mãos de um, existindo assim o legislativo, o executivo e o judiciário. O executivo nas mãos do governante, o legislativo, aquele que cria, o judiciário, aquele relacionado às leis. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Uma monarquia com poderes, porém também com limitações. Rousseau é o autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Então, para Rousseau, o importante aqui era um Estado democrático, onde o povo deveria ser contemplado nas leis e deveria ter o poder de escolha para escolher os seus representantes, para assim existir igualdade jurídica a todos os cidadãos, embora fosse defensor da pequena burguesia. François Quesnay foi o representante oficial da fisiocracia, que pregava um capitalismo agrário sem interferência do Estado, ou seja, economia baseada na economia rural e sem interferência do Estado, ou seja, neoliberalista. Neoliberalismo, lembrando aqui, é uma forte característica da filosofia iluminista. Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte: Estado, legitimamente poderoso, se for rico. Enriquecer o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. Sua principal obra foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e procura, ou seja, dando assim liberdade econômica, ou seja, o Estado não intervém, dando assim possibilidade do livre comércio, dos comerciantes estabelecerem suas regras e normas dentro daquilo que for mais conveniente para a sua classe. Esta foi a ideia de Smith, fundamentando assim o neoliberalismo, que, torna a dizer, é uma forte característica do pensamento iluminista. Ok, pessoal, por hoje é isso. Proponho aqui a execução dos exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento, para que possamos estar aí também ainda tirando as dúvidas que possam vir a surgir antes da nossa avaliação. Estudem, façam suas anotações. Boa aula a todos aí. Até a próxima.